Boa noite. Trago como título deste artigo Cosmogonia Afrodiaspórica, Mulheres Negras contam sua história. O livro Mulheres Negras contam sua história é uma produção resultante de uma política da Secretaria das Políticas Públicas para as Mulheres, com apoio da Secretaria de Promoção e Igualdade Racial no ano de 2013. Essa iniciativa decorreu do compromisso assumido naquele período histórico pelo governo brasileiro ao enfrentamento ao racismo e ao sexismo, no sentido de resgatar memórias de mulheres negras, seus antepassados e descendentes. Foi lançado um edital público para estimular a escrita e a divulgação das experiências de autoras que viveram no anonimato de experiências de vida e lutas no combate à discriminação racial e de gênero. A escolha por trabalhar com esta obra teve como objetivo uma análise nos entrelaçamentos entre as narrativas da ancestralidade como elementos da produção de uma filosofia de matriz africana. Decorreu das leituras em andamento para a produção da pesquisa junto ao Programa de Mestrado Acadêmico em Ensino na Universidade Federal do Pampa, cuja temática é o foco, que tem como foco mulheres negras e religiosidades de matriz africana. Para isso, recorremos como referencial teórico autores e autoras negras como Sodré, Chimamanda e Djamila Ribeiro. Como metodologia, à base das narrativas apresentadas pelas autoras, selecionamos 3 textos e alguns fragmentos que possibilitaram a análise dos conceitos de corporeidade, ancestralidade e afetividade, e juntamente estratégias de resistência engendradas pelas mulheres negras que compuseram suas histórias de enfrentamento ao epistemicídio cultural, às violências causadas aos corpos e às interdições provocadas pelo branqueamento eurocêntrico. Assim, a história de Marisol Cadiege, que tem como título do Luto à Luta a história de 3 continentes marcados pelo racismo, a história contada por Doris Regina Barros da Silva, que tem como título Teias da Memória e Fios da História, Laços e Entrelatos, e a história escrita por Tássia do Nascimento, Vozes Mulheres, foram escolhidas. E a partir dos resultados contamos alguns destes fragmentos das 3 mulheres. Marisol, mulher negra africana, jornalista e professora de arte e literatura na Universidade Privada de Angola, conta que nasceu numa aldeia chamada Candunda, em Angola. Conta também que a história de sua infância e vida adulta é marcada por uma dolorosa ruptura dos laços afetivos com a família e comunidade, pois ainda criança sentiu na carne o epistemicídio em relação às coisas e pessoas que faziam parte de sua vida na pequena aldeia da qual fora arrancada em razão das guerras de libertação colonial. A luta pela sobrevivência tornou Marisol mulher negra e africana diaspórica, pois se dispersou de sua família e nunca mais pôde ver os seus pais. Acabou vindo forçosamente para o Brasil, onde viveu numa condição de trabalho doméstico escravo em troca de poder estudar. Durante a sua vida no Brasil, Marisol enfrentou muitas violências, e 2 episódios por ela contados mostram que seu corpo experimentou fortes interdições em razão de sua condição de gênero e raça. Mesmo assim, Marisol nunca perdeu o desejo de retornar à África, o que só foi possível quando já tinha mais de 30 anos. Da mesma maneira, Doris, mulher negra afro-brasileira, retirante nordestina pedagoga, secretária do Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Federal em Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, começa sua história também denunciando o epistemicídio eurocêntrico em relação ao seu próprio nome, pois não se reconhecem na atriz Doris Day, que foi o motivo de tal escolha pelo pai. A interdição da ancestralidade e a luta contra o racismo são elementos ressaltados na sua escrita. E um dos episódios relatados por ela refere-se aos processos de interdição que só entendeu após a vida adulta. Desta mesma forma, na história de Tássia, mulher negra, afro-brasileira e professora de língua portuguesa da Rede Estadual de Ensino em São Paulo, no seu texto Vozes Mulheres, que tece uma rede de histórias de vida de mulheres negras, como Conceição Evaristo e Carolina de Jesus, e outras tantas mulheres que criaram maneiras de desconstruir os papéis sociais historicamente relegados ao espaço doméstico, ao trabalho feito para brancos e à maternidade.
mulheres negras que forjaram um contralugar nos cotidianos de suas existências, das formas de luta e resistência criadas à margem e que ecoam nos tempos e espaços através das suas vozes. Desta maneira, trazemos como considerações finais o pensamento dos corpos e de mulheres negras afro-brasileiras vem sendo conquistada na contemporaneidade por meio das vozes e lutas que mobilizam escritores e outros tantos estudiosos com a desconstrução do pensamento eurocêntrico colonial. Ações que reivindicam o poder de falar de uma retomada e valorização das tradições dos povos originários e demais coletividades que tiveram os seus saberes, modos de vida e visões de mundo negadas. Desse modo, Sodré nos sugere a criação de uma filosofia nagô, enquanto uma outra maneira de pensar um encontro singular com os temas repelidos pela lógica formal ocidentalista. As histórias escritas pelas mulheres negras trazidas neste texto evocam uma ancestralidade africana e afrodiaspóricas como marca corporal que gera um reconhecimento e auto-reconhecimento. Assim, burlam as artimanhas de uma história única, aquela que mostra um povo como uma coisa só, sem parar, e é isso que esse povo se torna, como nos diz a Chimamanda. Outra autora negra que corrobora para a defesa do poder falar das mulheres africanas, afro-brasileiras e afrodiaspóricas é Djamila Ribeiro. Como diz a autora, que um dos objetivos do feminismo negro é marcar o lugar de fala de quem as propõe. Percebemos que essa marcação se torna necessária para entendermos as realidades que foram consideradas implícitas dentro da normatização hegemônica, e que, ao promover políticas públicas que colocam em ação escritas de mulheres negras afro-brasileiras, como a que propiciou a organização do livro aqui tratado, os órgãos de governo mostram-se comprometidos com a valorização da pluralidade cultural que marca a realidade brasileira.